Olá, bom dia, seja bem-vindo à nossa quarta da Gordelícia. Dia da gente quebrar a rotina da semana, exatamente no meio da semana, e ir para a cozinha fazer algo diferente. A receita de hoje é uma receita bem prática, não tão rápida, porque a gente precisa esperar o tempo de crescimento de aproximadamente 1 hora, mas é de um pão de milho, que nós vamos colocar alguns pedaços de goiabada. Entretanto, se não for do seu gosto a goiabada, você pode eliminá-la sem problema nenhum. A receita é uma receita simples, com poucos ingredientes bem econômicos. Abaixo no vídeo, na descrição, você vai ter aí todos os ingredientes que serão necessários. Nós vamos utilizar apenas o liquidificador, o que é muito bom, você não vai precisar de ficar sovando o seu pão. Então vamos lá, nós vamos colocar meia lata de milho em conserva, eu já escorri a água, um ovo, vou colocar 3 colheres de sopa de açúcar, um quarto de uma xícara de óleo, e meia xícara de leite. O leite é em temperatura ambiente. Agora nós vamos colocar para bater. Depois que bater tudo muito bem, nós vamos colocar em uma vasilha, uma bacia um pouco maior. Nós vamos colocar meia colher de sopa de fermento biológico, aquele fermento de pacotinho, junto com mais meia xícara de leite. Se o seu leite estiver gelado, como o meu estava, então a gente morna o leite. O leite não pode ser quente, porque se a gente colocar o leite quente no fermento, isso vai neutralizar o crescimento do pão, a ação do nosso fermento no pão. Por isso o leite ele tem que apenas quebrar aquela friagem, ok? Coloquei então o fermento com meia xícara de leite e vou colocar mais meia colher de sopa de açúcar. Vou mexer um pouquinho. E agora eu vou colocar a mistura do liquidificador aqui junto. Feito isso, nós vamos acrescentar aos poucos 2,5 xícaras de trigo. E meia colherzinha daquela de café de sal. Vou dar pausa enquanto eu vou mexendo aqui os ingredientes.
Voltamos. E aí você vai perceber de que a massa, ela fica uma massa meio que molenga. Ela não fica aquela massa tão firme de um pão caseiro. É uma massa um pouquinho mais molenga. Se a sua não ficar nessa mesma consistência, coloque apenas mais um pouquinho de trigo. Aquela forma tradicional de pudim, nós vamos utilizá-la para o nosso pão. Untei com margarina e agora com trigo. Vou colocar aqui em cima porque facilita para vocês verem. Nós vamos pegar de colherada. Nós vamos colocando de colherada, porque à medida que a gente coloca, não é que forma as bolinhas, mas cria uma divisória entre uma porção e a outra, que é exatamente onde nós vamos colocar o nosso pedaço de goiabada. Fica mais ou menos assim. Deixa eu virar. Opa, não muito. Agora eu vou cortar umas fatias de goiabada e vou colocar no meio. Já retorno. Aqui eu cortei em 6 fatias assim e eu vou colocar no meio da minha massa. Vou colocar até o fundo da forma. Ficará mais ou menos assim, ok? Agora eu vou colocar o plástico filme e aí eu vou deixar descansar por 1 hora. Plástico filme e descansa por 1 hora. Antes de colocar no forno, eu retorno. Voltamos então. Vou tentar aproximar o máximo possível, sem virar. Já dá para você perceber o tanto que o pão cresceu. Lembre-se que eu coloquei o plástico filme. Agora eu vou remover o plástico filme e aqui eu tenho uma gema para eu pincelar sobre o pão. Agora é apenas remover o plástico filme, pincelar e assar. Geralmente o pão caseiro eu asso no fogo mais baixinho possível, na chama mínima, na menor chama do seu fogão, ok? E aí vamos gastar aproximadamente de 25 minutos a 30 minutos para o pão assar. Volto com o resultado daqui a um pouco. Até lá! Olá, pessoal! Olá, pessoal! Voltamos com o nosso resultado final. Assim ficou o nosso pão de milho com goiabada. Pão de milho com goiabada. Isso! Aquelas tiras de goiabada que eu coloquei no início, eu vi que à medida que o pão fosse assando, ia crescer e ia esconder. Por isso eu coloquei em cima mais alguns pedacinhos de goiabada. Então o resultado final eu vou ter goiabada no meio do pão e alguns pedacinhos em cima. Apenas agora deixar esfriar para desenformar. Bom apetite e se você fizer, não esqueça de mandar para a gente a sua foto. Até o próximo!